Meus amigos, tá chegando a hora, hein? Flamengo e Deportivo Táchira, direto da Venezuela. Estreia do Mengão na Copa Conmebol Libertadores. Ah, como eu tô com vontade de assistir esse jogo. Mas antes da partida, né, já que ainda não começou, vamos aqui acompanhar as principais notícias e informações do Clube de Regatas do Flamengo, que daqui a pouquinho entrará em campo contra o Deportivo Táchira. Se Deus quiser, estrear, né, com uma vitória. É isso que esperamos. Vou deixar aqui os créditos pro canal do Sport TV e também, galera, pro canal da ESPN Brasil. O link deles está aqui, ó, na descrição desse vídeo como forma de créditos. Agora vem comigo e vamos acompanhar o que eles falaram sobre o Mengão. Hein? Como será que ele chega para essa estreia também na Conmebol Libertadores? A gente volta para o Rio de Janeiro com o Pedro Henrique Torre, que traz as atualizações. Todo mundo, Flamengo 100% para esse jogo, Pedro? Tudo bem, Mari? Beijo aí pra você, abraço pro Bruno. 100% não dá pra dizer, né? Porque quando o Flamengo esteve 100% nessa temporada? Olha, acho que talvez na Supercopa, não dá nem pra lembrar direito agora, mas difícil. Sempre tem um desfalque ou outro, dessa vez vão ser 5 na estreia da Libertadores. Isso porque eu não tô contando nem Pedro nem Vinha, porque ainda não voltaram esse ano, então seria injusto, né? Então são 3 desfalques por lesão não, por questões musculares, 2 por lesão ali, o Arrascaeta e também o Danilo. O Danilo já fora há bastante tempo, o Arrascaeta na data FIFA teve essa lesão com o Uruguai. Já o Gerson, problema muscular, assim, sente incômodo na coxa e tal, mas não foi diagnosticado uma lesão propriamente, mas já ficou fora de 2 jogos seguidos, seleção e Flamengo, ficar fora de mais um, vai ser o terceiro. E fadiga muscular, desgaste de Wesley, lateral direito, e também do Plata, atacante, depois que disputaram a data FIFA por seleção brasileira e Equador, seleção equatoriana, respectivamente. O Plata também teve uma questão ali de, febre, teve uma faringite, então os 5 ficaram no Rio de Janeiro, talvez no fim de semana contra o Vitória possam encontrar a delegação em Salvador, alguns deles, assim, se tiverem uma recuperação um pouco melhor. Mas hoje na Libertadores, 21h30, Deportivo Táchira, transmissão exclusiva, ESPN e Disney Plus. Difícil, é sempre difícil, porque o Flamengo não venceu as suas 2 últimas estreias em Libertadores, em 23 e 24, não vence há 9 jogos fora de casa na Libertadores, 5 derrotas e 4 empates. Felipe Luiz quer modificar completamente esse panorama para cima do Deportivo Táchira lá em São Cristóbal, na Venezuela. Então deve ir com um time bastante, com a força máxima que tem nesse momento. Bruno Henrique e Juninho no ataque, De La Cruz ali no meio de campo, junto tem o Luiz Araújo também para compor, o Pulgar, Alexandre Varela nas laterais, a dupla de Léus na defesa, Rossi no gol. Enfim, o Flamengo forte ainda assim para essa busca do tetracampeonato da Libertadores e superar também, antes de encerrar e devolver para vocês, a logística, né, gente? Porque sair do Rio de Janeiro, meio-dia, chegar 21 horas, 9 da noite, em São Cristóbal, parando ainda em Manaus para reabastecer a aeronave, não é fácil. O Flamengo teve até dificuldade para arrumar um voo fretado direto para a Venezuela, suou muito. E aí, no finalzinho, perto da viagem, é que conseguiu esse avião para ir direto. Libertadores tem disso, né, meu povo? Isso foi falado no momento do sorteio. Isso é experiência. Isso aí, você quer coisa fácil, pegar um trem, viajar 1 horinha? Isso aí vai jogar a Liga dos Campeões. Libertadores é assim. Imagina o Boto entendendo tudo isso. Pois é, exatamente. Que para jogar por ali, né, na Espanha, na França, era rapidinho aqui. Bom, mas é o seguinte, o Pedro estava falando das últimas estreias que não foram positivas e foram até onde o Flamengo precisou corrigir rotas, né, em trabalhos, porque passou até sufoco em Libertadores. Agora tem um trabalho que está estabilizado para essa estreia que não vai ser fácil, Jailson. Dessa vez está estabilizado, acho que 2023 foi o Vitor Pereira, que, se eu não estou enganado, que estreou com derrota e foi demitido logo depois. Foi contra o Alcas, se eu não estou enganado. O Alcas. Mas eu acho que foi isso, que era a equipe que estreava na Libertadores até. Enfim, mas ali culminou, né, o primeiro trimestre ali do Vitor Pereira e acabou sendo demitido. Mas enfim, falando de Felipe Luiz, é um trabalho estabilizado, só que é aí que a gente estava falando, em relação aos desfalques, né? São muitos desfalques e hoje você perde o Wesley,
que está sendo a principal válvula de escape do time do Flamengo, ainda mais sem o Gerson também, que também, junto com o Wesley, era o lado direito, o lado muito forte da equipe. Enfim, pegando como gancho o jogo contra o Internacional, o Flamengo criou diversas oportunidades, mas não conseguiu vencer o jogo em casa, contra, para mim, que vai ser um adversário direto na briga ali pelo Campeonato Brasileiro. Eu senti falta de um meio-campo com um cara mais pensador, né? Que é o Arrascaeta. O Flamengo não tem outro cara assim. Tem um garoto, que é o Matheus Gonçalves, que é agudo assim com a bola no pé, mas diferente dos outros pontas que o Felipe Luiz transformou hora em meia, hora em atacante, não tem outro cara com essa característica de pensar um pouco mais o jogo e tirar aquela velocidade da partida. Hoje, novamente, basicamente vai ser ali um 4-4-2 ou um 4-2-4 em determinado momento, por conta do Luiz Araújo, do Michael, do Juninho e do Bruno Henrique. Então, ao meu ver, vai criar oportunidade sim, mas vai faltar novamente o cara que mais pensador no meio-campo. Mas você sabe, Jailson, que assim, também pensando nisso, buscando tentar lembrar como jogou na Major League Soccer o Luiz Araújo, Sim. várias vezes ele caía por dentro também, né? Ele fez isso bem, com o Tite até. Exato. Ele é um jogador que você, assim, a tendência natural, até por lembrar dele no São Paulo, é botar pelos lados, né? Mas numa emergência, ele é um cara que pode cair eventualmente por dentro. O que me preocupa é a quantidade de desfalques quando as competições importantes realmente começam. Porque agora começou o Brasileiro, agora começa a Libertadores. A crise de lesões, normalmente ela se dá lá para setembro, por aí. Ela veio muito cedo. Pode ser até bom. E olha que rodou, né? Rodou o elenco ainda. Sim, preparou para isso. Preparou para isso. Mesmo assim, não conseguiu escapar. E algumas nessa conta, né? De um Gerson de seleção, o próprio Arrascaeta, que já tem sido mais difícil, mas também que sente ali no jogo do Uruguai. E aí, obviamente, Pedro nem entra nessa conversa, mas volta de novo para outras circunstâncias, ele né? já está entrando na conversa do lado positivo, né? De daqui a quem tá pouco voltando, ele né? tá Fazendo jogando. a contagem regressiva. Hoje é um jogo para acelerar ou um jogo para cadenciar? Não, eu acho que, assim, por mais que tenha dificuldade o Flamengo para a gente imaginar que o 11 ideal, tal, o Flamengo, eu acho que tem que chegar e jogar. Tá. Chegar e dar as cartas. Agora, isso que o Pedro falou, o jogador é ser humano, né? Ficou 9 horas viajando. Tem um cansaço. E não é que ele é ser humano, os jogadores são atletas. Fica 9 horas sem atividade, assim, pode ter alguma dificuldade do meio para o fim do jogo. Logística não é fácil. O adversário é o Deportivo Táchira. O Antônio Chamorro chega aqui no Sport Center para contar mais, então, desse adversário rubro-negro na estreia na Libertadores. Imagine ser neto do fundador de um clube de futebol, depois jogar por este time e hoje comandá-lo à beira do campo. Esta é a história de Edgar Pérez Greco, técnico do Deportivo Táchira, rival do Flamengo na estreia da Conmebol Libertadores. O avô Gaetano Greco foi um dos fundadores do maior campeão do futebol venezuelano, lá em 1974. Desde niño siempre escuché el Deportivo Táchira en mi casa. Y bueno, mi abuelo para mí, más allá de que haya sido uno de los fundadores del club, estoy agradecido por todo lo que me dio en cuanto a valores, en cuanto a educación. Y bueno, yo estoy netamente agradecido, siento un sentido de pertenencia por el club. Debuté en el equipo, hice categorías menores, gané, perdí, lloré también. Após atuar por 18 anos como atacante, Edgar Pérez Greco se tornou auxiliar técnico do Táchira em 2022 e assumiu como treinador no final da última temporada. Ele conquistou o título do Campeonato Venezuelano e tem apenas uma derrota em 16 jogos. Um início de carreira arrasador, tal qual o adversário desta quinta-feira. Compararme con Felipe Luis es muy grande, pero bueno, sin duda alguna, le repito, la carrera de él es grandísima. Los dos estamos comenzando como entrenador, pero bueno, seguramente los dos tenemos sueños y anhelos. Para mí enfrentar al Flamengo en nuestra primera fecha de la Copa Libertadores nos llena de mucha ilusión. Los esperamos acá com os braços abertos. A expectativa é de mais de 38 mil pessoas no estádio Pueblo Nuevo, uma torcida apaixonada, que deixa o treinador emocionado. Lo que se vive aquí en San Cristóbal no se vive en Venezuela, incluso puedo decir que no se vive en muchas partes de Sudamérica. Nos llena de responsabilidad, pero hay que disfrutarlo al máximo porque la Copa Libertadores es algo único para el club, para nuestra gente, para la historia.
y esperemos estar a la altura. A Duda de novo também para falar do Flamengo, que enfrenta o Deportivo Táchira, equipe da Venezuela, com um pacotão do DM, né, minha amiga? Exatamente, Joana, pacotão, viu? 5 jogadores não viajaram ontem para Venezuela para estrear na Libertadores. 2 novidades aí no departamento médico. O Gonçalo Plata, equatoriano, e também o Wesley. Os dois estiveram na data FIFA, o Gonçalo com a seleção equatoriana, o Wesley com a seleção brasileira. Os dois apresentaram fadiga muscular e aí por isso o departamento médico entendeu que era melhor eles ficarem aqui. Além disso, o Gerson, que desde a data FIFA está com problema na coxa esquerda, também ficou no Rio de Janeiro. E o Arrascaeta e o Danilo, que já estão há mais tempo, né, com problemas. O Arrascaeta desde a data FIFA, o Danilo desde o dia 22 de fevereiro, os dois com problema na coxa direita, também não viajaram. Aí esse vai ser o grande problema do Filipe Luís, né? São 5 desfalques no total, mas um no time titular, né, que é o Wesley. Pensando em relação ao time que enfrentou o Internacional na estreia do Campeonato Brasileiro, essa deve ser a única mudança no time titular. O Wesley ficou no Rio de Janeiro, o Varela deve entrar nesse time titular. Lá na frente, o Plata já não tinha começado mesmo a partida contra o Internacional, até por causa dessa fadiga, então não vai mudar, é Juninho, Bruno Henrique e Michael. Essa é a expectativa. O Filipe Luís, no treino de ontem, o último aqui no Rio de Janeiro, ele não montou esse time, mas a expectativa é de que esse seja o time titular. Então é isso, o Flamengo estreando aí na Libertadores, Joana, e querendo muito vencer, porque a última vez que conseguiu vencer na estreia foi em 2022, ano em que levantou o título. É, muita expectativa para o Flamengo. Vamos trazer o Sibila de novo para trazer informações do adversário, o Deportivo Táchira, que tá ali, né? Sempre tá liderando o Campeonato Venezuelano, mas assim, é motivo para tanta preocupação assim, meu amigo? Não é não, né, Joana? Não é não. O Deportivo Táchira tem sido o principal representante da Venezuela nas edições da Copa Libertadores, mas até hoje, no principal jornal lá de San Cristóbal, que é a cidade do Deportivo Táchira, o grande destaque é tentar repetir um feito histórico do time, que quando, em 1987, o Deportivo Táchira derrotou o Independiente, né, grande time, maior campeão da história da Libertadores, venceu por 3-2 jogando na Venezuela. Isso, estamos falando de 87 para cá, 38 anos atrás. E eles foram buscar essa história para dizer que o Deportivo Táchira está querendo de novo um feito histórico na competição, porque são poucas as vitórias contra times grandes que o Deportivo Táchira tem. É uma província que gosta muito de futebol, porque faz ali fronteira com a Colômbia, né? Que o futebol é muito mais popular do que na Venezuela. É o atual campeão venezuelano e está empatado na liderança no atual campeonato lá da Venezuela. Joga no esquema 4-2-3-1, tendo ali hoje, vai ter como camisa 9, o Brian Castillo, que é um jogador de 23 anos ali que desperta bastante interesse no futebol venezuelano, então tem que ficar de olho nesse camisa aí, nesse titular aí que vai ser o principal camisa 9 hoje do Deportivo Táchira. Joana. Estaremos de olho, meu amigo. Volte sempre, hein? É, parceiro. Daqui a pouquinho, né, teremos esse jogo entre Flamengo e Deportivo Táchira. Olha isso aqui, galera, que saiu aí no Coluna do Flamengo, né? O CBF define arbitragem para o jogo do Flamengo e vitória pelo Brasileirão. Tá ele aí, ó, o gaúcho Rafael Klein. Será o árbitro da partida desse final de semana, né? O jogo que vai acontecer, né, no domingo, tá? Flamengo e vitória. Então, estará a cargo, tá, do Rafael Klein. É um árbitro conhecido, tá, já apitou aí diversos jogos do Flamengo. É um árbitro também aí que já teve envolvido em algumas polêmicas em jogos do Mengão. Dessa vez o Flamengo disputa contra time gaúcho, né? Acho que o Inter é um dos favoritos, né, ao título, tá? Eu acho que assim como times de São Paulo, como times, né, também time do Rio Grande do Sul, como o Inter, tá? Não acredito que o Grêmio vai brigar pelo título, mas o Inter acredito que sim. E aí você tem aí um árbitro, né, gaúcho apitando aí o jogo do Flamengo, tá? Não tô falando que isso vai interferir no jogo não, tá? Mas vamos ficar de olho, porque a arbitragem do Rafael Klein, tá? É uma arbitragem aí que já teve aí alguns probleminhas, tá, envolvendo jogos do Flamengo, tá? Apesar que hoje, né, galera, se for apontar, você vai encontrar, né, problemas em quase todas as arbitragens, né? Os árbitros do Brasil realmente são árbitros de muito baixo nível, essa que é a verdade, tá? Dá para contar aí nos dedos árbitros realmente que são consideráveis, né, bons aqui da nossa arbitragem, tá? Beleza? Olha, galera, vou deixar aqui os créditos pro canal do Sport TV.
e também para o canal da ESPN Brasil. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto, hein? Vou trazer toda a repercussão desse jogo entre Flamengo e Deportivo Táchira para vocês. Confronto que vai acontecer na Venezuela. Estreia do Mengão na Libertadores. Se Deus quiser, com uma vitória aí. Porque, afinal de contas, né? Precisamos dessa vitória. Isso aqui é nossa paixão. Isso aqui é o nosso amor. Fui, nação!